Veja no programa de hoje a história e o plantio da cana-de-açúcar e o funcionamento de uma usina que processa toneladas da planta todos os dias. Caminhões e tremiões num movimento sem parar. E a preocupação do setor canavieiro com o meio ambiente. Então, confira tudo isso no nosso planeta que está começando. Olá! A cana-de-açúcar foi o segundo ciclo de exploração no Brasil colonial, uma atividade movimentada com as mãos dos negros. Hoje, 500 anos depois, a cana é um dos principais ciclos da economia do nosso país, gerando milhões de empregos e bilhões em reais. Estamos no Vale do Mamanguape, onde são plantadas quilômetros de cana-de-açúcar. E dá para imaginar que a cultura está por aqui há muito tempo, pois a faixa da terra compreende o início da colonização da Paraíba. A planta surgiu na ilha da Nova Guiné, no meio do Oceano Pacífico. Se espalhou pelo mundo junto com a migração humana em tempos ainda remotos. Por volta do ano de 1520, foi trazido da Europa pelos portugueses, que cruzou o mar em caravelas até as nossas terras para o início de um novo ciclo de exploração, em substituição à atividade do pau-brasil. A cana-de-açúcar, em suas características peculiares, possui um formato cilíndrico, folhas grandes e pode alcançar até 6 metros de altura. A altura que essa espécie atinge está diretamente ligada à quantidade de sol que ela recebe diariamente. Cultivados em locais de clima tropical ou subtropical, os pés de cana-de-açúcar são da mesma família das plantas como o milho, o arroz e a cevada. A cana produzida hoje é resultado de diversas melhorias genéticas feitas através do cruzamento de suas espécies. Na verdade, houve uma evolução muito grande em termos de tecnologia em cana-de-açúcar, desde a produção de mudas, seleção de mudas, equipamentos, colheita mecanizada. Mas ainda prevalece algumas coisas do passado, que é o plantio manual, tratos manual, tombo de cana em algumas situações de topografias acidentadas. Então a cana é essa mistura do passado com o presente. Passado muito promissor, que hoje se usa até drone, etc., e uma série de tecnologias modernas. Então a cana tem muito ainda para avançar e para melhorar. Que a cana, ela vai de 12 até 14, 16 meses, dependendo da variedade. Existem variedades precoces, médias e tardias. Então, variando aí de 12 a 16 meses aqui na nossa região. É com ela que se faz 2 produtos essenciais para a economia mundial, o açúcar e o álcool. O Nordeste brasileiro esteve durante séculos como a mais importante região do ponto de vista econômico e financeiro da formação do nosso país, sempre baseado na cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, plantada inicialmente lá em São Vicente, no estado de São Paulo, trazida para cá, ela teve um enorme desenvolvimento e o aproveitamento desses solos que nós temos na região costeira dos estados do Nordeste. Hoje, vamos dizer assim, essa região, nós temos aqui nessa região mais de 300 mil empregos, se você considerar Bahia, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, produzindo 10% da produção brasileira de etanol e de açúcar. E essa produção, hoje responsável por uma contribuição na economia desta nossa região, de grande significado. Ao mesmo tempo, o açúcar é o principal, tem sido o principal produto de exportação do estado da Paraíba durante muitos e muitos anos. Agora, nos 2 últimos anos, perde para a área de calçados, especialmente mas isso em função do preço no mercado internacional. Nesta safra já está retomando.
começa a retomar. Nós vamos voltar a ter exportações, inclusive para o mercado americano, dentro da cota americana. E esse é um aspecto muito importante, porque o Nordeste tem, por lei, uma garantia de essa cota americana performada, acontece através das exportações das empresas produtoras aqui da região Nordeste. Então é o seguinte, nós estamos, vamos dizer assim, um setor econômico pujante, forte, que atingido, sem dúvida, pela política de energia do governo federal. Nós assistimos o fechamento de cerca de 82 empresas nos últimos 5 anos. Aqui na Paraíba, para nossa felicidade, apenas uma empresa foi fechada. E isso tudo mostra que na Paraíba as empresas têm sido conduzidas com mais prudência, com mais seriedade, até mesmo do que outros estados do Nordeste. Atualmente, o país ocupa o primeiro lugar no ranking de produção de açúcar e é o maior exportador de etanol do planeta. No Nordeste, a Paraíba ocupa o terceiro lugar na produção. Em relação ao combustível fóssil, a cana-de-açúcar ainda é o meio de conseguir um petróleo que leva em consideração um modelo sustentável que não agride tanto o meio ambiente. Nós temos, por uma condição muito especial aqui na região, a preservação de áreas de mata nativa que são, vamos dizer, espetaculares. Quer dizer, eu gostaria que mais pessoas tomassem conhecimento da importância disso que eu tenho chamado de corredor ecológico Pacatuba-Gargaú, que inclui a junção de áreas de matas nativas de várias empresas, mas que forma um corredor de cerca de 28 quilômetros que propicia a multiplicação de espécies existentes, como o caso dos macacos guariba, entendeu? Isso, o pessoal do meio ambiente da área aí do IBAMA tem apreciado muito essa importância dessa preservação das matas, como acontece aqui na usina Monte Alegre. Então é o seguinte, a gente tem uma situação muito especial de ter mata atlântica preservada e continuar preservando. E o crescimento da produtividade tem sido buscado através do acréscimo daquilo que era resíduo, que poderia se tornar um problema, vamos dizer assim, a torta de usina. Aquela massa que sobra da produção do açúcar, ela é riquíssima para fazer com que o solo tenha uma compostagem. Então, a mistura da torta de usina com o bagaço gera um material de excelente qualidade para fazer com que o solo se torne ainda mais fértil. Então, essa atividade é uma atividade de baixo impacto. Vamos dizer assim, inclusive a Embrapa recentemente mostrou num evento em Fortaleza, num congresso, que essa atividade é uma atividade de baixo impacto porque a cana-de-açúcar é estruturante do solo. Então você não vê, vamos dizer assim, a formação daquilo que é chamado de vossorocas, sabe, aquele deslizamento de solo, arrastamento de solo, porque é o seguinte, a cana ela é estruturante do solo, ela cria uma camada e com a palha também protege o solo do ultravioleta. Então nós temos, vamos dizer assim, você planta a cana e aquela cana vai produzir durante 5 anos até que ela seja replantada. As áreas que não tem cana plantada, vamos dizer assim, as áreas, muitas vezes a gente tem áreas de repouso. Essas áreas de pousio, como nós chamamos, elas são aproveitadas para adubação verde. Isso faz com que exista, inclusive, uma maior produtividade e que também várias espécies se multipliquem durante esse período. O mais importante é destacar, do ponto de vista da sustentabilidade, a importância do controle biológico. A utilização de insetos, ou seja, o estudo da entomologia, o aproveitamento de insetos,
como é o caso da Cotefsia flavips, que é produzida pelo pessoal da Asplan, que tem uma biofábrica, e também, vamos dizer assim, a possibilidade da utilização de outros insetos, como o tricograma. Eu venho defendendo a importância de uma biofábrica aqui no estado para a produção de tricograma. O tricograma é um inseto pequenininho que ele faz, vamos dizer assim, ele vai nos ovos de cerca de 200 pragas da agricultura, inclusive da agricultura familiar. E o tricograma também é útil na cana. Depois do intervalo, você vai conhecer uma usina do Vale do Mamanguape que trabalha no processamento do açúcar e o que ela faz para preservar o meio ambiente. Os detalhes em um minuto.